muito grande. E ela perdeu o marido, perdeu 4 filhos. E ela diz: eu ainda assim confio no Senhor, no Deus da minha salvação. E estávamos lá, disse a irmão Sérgio, não estava como pastor, estava como amigo, como irmão, como família espiritual. E lá estivemos, e irmão Sérgio e irmã Patrícia agradeceram de bom grado o apoio, a presença da igreja. Claro, nem todos os que aqui estamos ou que gostaríamos de estar lá podemos fazê-lo em função das restrições, do distanciamento, das medidas de segurança que estão sendo tomadas, e toda a família entendeu este propósito. Abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo de número 14, vamos ler dos versos 6 em diante. Livro de Josué capítulo de número 14, versos de número 6 em diante. Mesmo assentados, mas com o coração reverente diante do Senhor, eu gostaria que você acompanhasse a leitura deste texto. Josué capítulo de número 14, você que está em casa, pare agora um pouquinho, deixe Deus falar com você por meio das Sagradas Escrituras. Não só escute com os ouvidos, mas ouça com o coração aquilo que Deus vai falar a você neste momento. Josué capítulo de número 14, verso de número 6 diz: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, seu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, com 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, está comigo para o desapossar, como o prometeu. Verso de número 13. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero conversar com você sobre a proposta 2021, o ano da maior conquista da nossa vida. 2021, o ano da maior conquista da nossa vida. Queridos irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida no meu coração de que 2021 pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas que aqui estão. Não paira no meu coração e na minha mente qualquer questionamento da possibilidade, do poder, da capacidade que Deus tem de fazer deste ano que se inicia o ano memorável na vida de algumas pessoas que estão aqui neste lugar. Não tenho insegurança nenhuma, pelo contrário, meu coração está firme no Senhor, com o fato de acreditar que 2021 seja para alguns daqueles que estão aqui nesta noite o ano quando Deus há de selar a
aquilo que há muito tempo Deus porventura tenha prometido a mim e a você, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista espiritual. E gostaria muito que você estivesse comigo nesse sentimento de acreditar que de fato 2021 trará consigo alguns resultados muito profícuos de algo que talvez a gente há muito tempo aguarde. Naquele ano, para Caleb, era o ano mais importante da sua vida, era o ano da conquista mais significativa na sua história e das gerações futuras daquele homem, daquele servo do Senhor. Mas para que isto seja materializado, para que isso de fato se torne uma realidade, não só para Caleb, mas para cada um de nós que estamos aqui, é importante nós pensarmos, em primeiro lugar, quais os desafios, quais os obstáculos que estarão entre nós e a realização deste que será o maior sonho, a maior realização em 2021. Além disso, qual a estratégia do ponto de vista de que esta conquista também seja algo patente neste ano que se inicia, e esta estrutura da minha fala de forma muito objetiva. Quais são os desafios, ou quais os desafios Caleb estaria enfrentando do ponto de vista de ver aquilo que Deus havia prometido para ele há tantos anos atrás, mais de 40 anos atrás, e agora Caleb está diante da possibilidade, da verdade, da clara evidência de que chegou o tempo de Deus cumprir aquilo que havia prometido, de ele experimentar aquela que seria a maior de todas as conquistas da sua existência terrena. Primeiro desafio que Caleb teria que enfrentar: a sua idade, o seu vigor, a sua capacidade, que de certa forma já era 40 anos mais velho de que quando ele recebeu aquela promessa. E eu fico pensando, queridos irmãos, por que Deus retarda tanto alguns processos? Por que Deus de alguma maneira aparentemente se atrasa nos seus planos, quando nos permite a maior realização das nossas vidas, a maior de todas as conquistas do ponto de vista do ministério, da vida como pai, como profissional, quando a gente já está de certa forma calejado da vida, cansado das lutas e batalhas que enfrentamos nesta jornada. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus nos leva a este extremo, de maneira que quando isto aconteça, a gente possa dizer: não foi pela força do nosso braço, mas foi pela graça, pela bondade e pela misericórdia do Senhor na minha vida. Não importa quantos anos você tem hoje, não importa como esteja o seu vigor, a sua capacidade para a luta, importa que o Senhor está contigo. E se o Senhor está contigo, ainda que você não seja tão forte, ainda que você não se sinta tanto jovial como foi alguns anos passados, ainda assim Deus fará de 2021 o ano da maior conquista da sua vida. Não sai nenhum amém, não. Foi meio tímido, né? Mas já é um começo. Os irmãos sabem que eu sou entusiasmado, né? Só diga amém se você quiser, claro. Não tem sentido para você dizer se isso não for algo que o Espírito de Deus esteja concordando com o seu coração. Sabe, irmãos, é capaz de algumas pessoas aqui estarem achando que estão chegando ao final da sua vida. É capaz de algumas pessoas estarem olhando para 2021 como o ano de jogar na banguela, como quem diz: o que eu tinha que fazer já fiz, o que eu já tinha que conquistar já conquistei, o que eu já tinha que alcançar e sonhar eu já sonhei. Mas eu preciso que você saiba que Deus tem planos para pessoas que de certa forma estes planos só se concretizam na sua idade mais madura, na sua idade cujo seu vigor não esteja tão grande como no passado, na sua juventude, mas que Deus assim resolveu, de maneira que Ele dissesse para você que Deus não tarda nas suas promessas, que as suas promessas não envelhecem e que não é por sua capacidade, mas é pela presença do Senhor na sua vida. Mas Caleb tinha um outro problema: ele não se achava merecedor desta grande conquista na sua vida. Quando você volta para o texto, você vai encontrar que Caleb era filho de quem? Como é que está aí na sua Bíblia? Filho de Jefoné. E de onde era esse rapaz?
Diz o texto, um quenezeu, ou um quenazeu, como diz outra tradução. Isso quer dizer que nem hebreu ele era, nem parte entre aqueles que estavam debaixo da promessa que se havia feito para Abraão, para Isaac, para Isaac e Jacó. Caleb fazia parte. Mas veja que coisa interessante, não é a primeira vez, irmã Ismar, que a gente consegue ver em pessoas que não tiveram as oportunidades e os privilégios que nós tivemos de crescer numa casa evangélica, de desde os primeiros anos da nossa caminhada com Deus sermos orientados e instruídos na palavra de Deus, ter muito mais fé, acreditar muito mais no que Deus possa fazer na nossa vida do que nós que estamos calejados de ver a palavra e de ouvir a palavra do Senhor na nossa vida. Jesus vai viver um momento como esse, quando diante de um estrangeiro, ele vai dizer, nunca vi fé como esta em Israel. Sabe, irmãos, a quem muito é perdoado, muito ama. Eu sinto que na verdade muitos de nós que aqui estamos, que olhamos para nós do ponto de vista de alguém que não merece o favor divino, de alguém que recebeu mais do que na vida pudesse imaginar que Deus o fizesse, são estes os que de fato estão acreditando, estão de certa forma experimentando de forma mais palpável as conquistas de Deus na nossa vida, porque eu preciso que você saiba, a maior de todas as conquistas que Deus tem para você, e que talvez chegue em 2021, não é por mérito humano, mas é porque Deus nos ama, porque Ele tem graça e misericórdia abundante para o seu povo que está comigo aqui nesta noite, e que entende que se Deus nos der alguma coisa este ano, se Deus nos permitir dar um passo a mais nessa jornada, não é porque nós fizemos por onde, mas é porque Jesus fez na cruz do Calvário, e é nele que todas as promessas do Senhor se cumprem. Ele é o amém de todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Você está em Cristo Jesus, você confia na graça de Deus por meio do sacrifício de Jesus, pois então 2021 pode ser o ano da maior de todas as conquistas da sua vida, e não será o fato de que você não estava contado entre aqueles que têm herança, que fará com que você deixe de conquistar, de receber, ou ainda de ver vitórias na sua vida para a glória e louvor do nome de Jesus de Nazaré. Mas há um outro desafio também. Os irmãos entendem que quanto maior a bênção ou a conquista, maior os adversários que vamos enfrentar. Foi o caso de Caleb. Ele vai trazer uma nota muito significativa. E às vezes a gente pensa que Caleb não raciocina muito, né? Porque veja bem, ele vai dizer o seguinte: esta terra que Deus nos deu por herança, esta terra que o Senhor nos prometeu, é terra que habita gigantes. Imagine que a maioria de nós, de certa maneira, estaria olhando na direção contrária, estaria evitando desafios desta proporção. Mas irmãos, este é o segredo na vida de Caleb, e que pode se tornar o segredo que abre portas e chaves em 2021 para você. Nós precisamos entender que se a bênção, se a conquista, se o avanço que Deus nos dará do ponto de vista material, emocional e espiritual em 2021, será sempre proporcional ao tamanho dos inimigos e desafios que nós haveremos de enfrentar. A pergunta que eu faço a você nesta noite: para onde você está olhando? Para o tamanho do desafio ou para o tamanho da conquista que Deus possa trazer sobre a sua vida? O que lhe mais chama atenção? Os gigantes que haveremos de enfrentar, as grandes pandemias que virão pela frente, os grandes desafios, as muitas pessoas que haveremos de superar do ponto de vista daquilo que haja necessidade, dos muitos inimigos que haveremos de incomodar no inferno do ponto de vista daquilo que Deus quer fazer para nós, ou estaremos olhando para o tamanho daquilo que Deus há de nos conceder, mercê a sua graça e em tempo oportuno e no momento que Deus achar que Ele deve dar? Para onde vamos olhar? Sabe, queridos irmãos, eu gosto muito do Salmo de número 9, do Salmo de número 3, versículo de número 3. Lá o texto vai dizer que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, e Ele nos faz andar de cabeça erguida. Quem anda de cabeça erguida não olha para as dificuldades que estão à sua frente, ele olha para o Deus que é maior do que as dificuldades que nós enfrentamos.
Que coisa boa, meus irmãos, começar 2021 de cabeça erguida, porque é Deus quem faz a gente andar de cabeça erguida, olhando não para as dificuldades, olhando não para os gigantes que estão cercando a nossa casa, mas olhando para o Deus da provisão, para o Deus que pode dar ordem aos seus anjos, de maneira que a sua casa continue guardada, de maneira que os seus filhos continuem protegidos sobre as investidas e contra as investidas do diabo. Irmãos, algumas pessoas, quando a gente fala sobre conquista, pensa do ponto de vista material, pensa do ponto de vista profissional, mas a maior conquista que eu e você temos para 2021 é ver os nossos filhos resgatados das trevas, é ver aqueles que já estão considerando que Deus é uma invenção humana, profetizando em nome de Jesus, dizendo para outros jovens que eles serão do Senhor Jesus. Isso tudo pode ser a conquista que Deus tem para nós em 2021, mas nós não podemos recuar, porque vamos encontrar desafios, porque vamos encontrar gigantes que estarão entre nós e estas conquistas. E aí você olha para o gigante, ou você olha para o Deus que está acima de tudo e de todos, e aquele que é capaz de fazer com que os gigantes se tornem pigmeus diante daqueles que confiam, daqueles que esperam no Senhor. 3 desafios, 3 estratégias. O que é que eu preciso, pastor, para concretizar como 2021, o ano da maior conquista da minha vida? Em primeiro lugar, você precisa manter a convicção da esperança da vitória. Sabe o que é que eu gosto em Caleb? Você não vai ver nunca Caleb dizendo: não é para mim esse negócio, não dá para mim, pensa em outro. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Do ponto de vista, eu não estou falando, irmãos, da nossa capacidade. Eu não estou falando de autoajuda. Eu estou falando de alguém que sabe que foi inserido naqueles que são herdeiros das promessas de Deus pela graça do Senhor. Eu estou falando de alguém que sabe que está lutando contra gigantes, mas vai vencer por causa do nome do Senhor. Mas eu não vejo esse homem questionando, duvidando, e qualquer momento da sua vida desacreditando daquilo que ele pudesse conquistar por meio da presença de Deus na sua vida. Sabe qual é o grande problema nosso? Não sei se é esse ano, não sei se vai ser agora, quem sabe Deus ainda não quer. Se Deus quiser, e se Deus quiser, estamos prontos para acreditar nisso, estamos prontos para fazer disso uma convicção, porque a fé, meus irmãos, é a certeza daquilo que não se viu. É alguém dizendo: Deus já me deu, Deus já me concedeu. 2021 já é o ano da maior conquista da minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu consigo ver pela fé alguns duvidando até do que eu digo aqui quando eu falo. Algumas pessoas até com senso, até mesmo de desdém, com o fato de acreditar que eu esteja falando algo que seja de mim mesmo. Eu consigo ver pela fé alguns corações fechados, que não conseguem se abrir para o fato de que é uma questão de fé, aquilo que Deus pode e quer fazer na vida daqueles a quem Deus quer tornar 2021 o ano da maior conquista. Josué capítulo de número 14, verso de número 9, ele vai dizer: certamente a terra em que puseste o pé será tua para teus filhos. Não tenha dúvida, meu irmão, não deixa parar a dúvida no seu coração de que o que Deus prometeu Ele é capaz de te dar. Não tenha dúvida de que este pode ser o ano da maior conquista da sua vida, apesar da sua velhice, apesar do seu cansaço, apesar da sua frustração, depois de tantos anos esperando. Não tenha dúvida, a estratégia para tornar esta conquista uma herança, uma possessão na nossa vida, é dizer: eu creio, eu tenho convicção, eu creio, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos. Acreditar que Deus nos fará vencedores nesta conquista, ou diante desta conquista, é o primeiro passo para esta herança. Não cabe qualquer sentimento de dúvida para quem acredita que é mais do que vencedor naquele
que nos amou. Segunda estratégia: nunca deixar de acreditar em si mesmo. Olha só que coisa interessante. Josué está dizendo o seguinte: Deus vai me dar. E eu sinto que é este ano, Moisés. Eu sinto, Josué, que é este tempo. Deus vai me dar. Mas ele diz algo que seria muito interessante. Josué capítulo de número 14, verso de número 11, ele vai dizer: tal era a minha força. Veja lá. Naquele dia, tal ainda é agora para o combate. Veja, Josué de certa forma acredita no que Deus diz, mas ele acredita também de que Deus não se equivocou, não errou, quando prometeu o que prometeu a ele e Calebe. E eu não estou falando simplesmente, meus irmãos, de uma autoconfiança. Eu estou falando para alguém que olha para si mesmo e enxerga alguém que é instrumento da graça de Deus, que foi alcançado pelo poder do nome de Jesus, que é herdeiro de toda a promessa em Cristo Jesus, e que pelo fato de sê-lo, tem a si e estima em confiança ao ponto de saber que ainda está apto para guerrear e para lutar as batalhas que esta vida possa nos proporcionar. Num post que nós colocamos para o desafio da Bíblia em 90 dias, eu disse, aliás num vídeo também, de que alguns nem tentaram e por isso estão dizendo que é impossível. Alguns estão dizendo para si mesmo: eu não posso, eu não faço, nunca faria uma coisa como essa. Na verdade, deixaram de acreditar-se em si mesmo. Eu sei, meus irmãos, que a juventude é acima de tudo uma questão de atitude perante a vida, e não simplesmente uma questão de idade. E eu olho para a igreja, às vezes vejo jovens velhos, mas pela fé eu também vejo velhos jovens que estão dizendo: continuo com disposição para fazer a obra de Deus, continuo com a disposição de ser um intercessor, de ser alguém que, dependendo da graça de Deus, possa fazer mais do que muita gente que tivesse mais capacidade e menos idade do que nós, mas pelo fato de que na nossa vida está o Espírito do Senhor. Há muitos jovens que se acham velhos, cansados da vida e se entregaram ao desânimo e à tristeza. Porém há muitos velhos que pela fé enxergam novos desafios, encontram forças para enfrentar desafios atuais e antigos sonhos. Qual é o desafio para você nesta noite? Eu pergunto para você: você é um jovem velho ou você é um velho jovem? Como é que está no seu coração? O que manda para você? É a idade que você tem ou o sentimento que você carrega no seu coração quanto quem você é e o fato de que Deus está ao seu lado? Minha oração, acima de tudo, que nesta noite Deus levante jovens de idade, mas jovens de espírito, do ponto de vista de não temer desafios. Mas o Senhor também levante jovens velhos, ou velhos jovens, melhor dizendo, que ainda que estejam em idade avançada, ainda têm vigor para desembainhar a espada no nome de Jesus e dizer: Senhor, conta comigo neste exército, porque 2021 será o ano da maior conquista na minha vida. Quando eu falo conquista, eu não falo de bens materiais. Quem sabe 2021, Deus lhe dê a conquista do seu vizinho, que ainda não é crente, mas pela sua instrumentalidade vai terminar o ano professando o nome de Jesus como Salvador. Fizemos lá em casa um planejamento, eu, Giselda, Gabriel, Radassa. E durante o nosso culto doméstico, que acontece toda segunda-feira na nossa folga, um culto doméstico diferente, porque é a celebração da ceia. Nós fazemos isso em família, na mesma mesa que a gente come todos os dias. Ali a gente celebra esta ordenança como um culto doméstico. E falando sobre os nossos desafios, um deles, que nós consideramos a maior conquista da nossa vida, são os nossos parentes para Jesus. São pessoas que a gente come e bebe, mas que nunca foi desafiado para falar para essas pessoas e que elas precisam crer e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meu cunhado, que é casado com a irmã de Giselda, ele é crente, mas os pais não são.
Ele é crente, mas os irmãos não são. E como disse Jesus, a seara é grande. O que falta? Homens e mulheres que não olham para o tamanho do desafio, mas olham para o Deus que está na sua vida e dizem: 2021 será o ano da maior conquista da nossa vida. Em terceiro lugar, em tempo algum, tire os olhos do Senhor. Irmãos, nós estamos numa guerra aí, eu não vejo conquistas, eu não consigo enxergar vitórias para o povo de Deus sem luta. Você consegue? Eu não consigo ver Deus nos dar, de certa forma, aquilo que seria a maior de todas as conquistas da nossa vida, sem peleja, ainda que com as armas espirituais, ainda que lutando com aquilo que temos, que é a palavra de Deus, o Espírito do Senhor, uma vida de oração e intercessão. Mas, irmãos, a estratégia mais importante de Caleb, para fazer dele alguém que conquistou na sua velhice algo que ele não conseguiu na sua juventude, foi ter os seus olhos fitos no Senhor. Ele vai dizer: Deus está comigo, é Ele quem me fortalece, o Senhor não me abandona, Ele é fiel em suas promessas, foi Ele que disse que estaria comigo, foi Ele quem falou que me daria esta terra por possessão. Caleb não conjuga verbos na primeira pessoa. Caleb não sabe o que é olhar para si mesmo, mas ele olha para o Senhor acima de tudo. E a estratégia de Deus para mim e para você, em todos os 8 versículos que eu li para você, do texto de Caleb, todos mencionam o nome do Senhor seu Deus. Caleb não sabe falar, Caleb não sabe pensar, Caleb não sabe projetar, Caleb não sabe onde encontrar entusiasmo, senão no nome do Senhor, senão na pessoa do Deus a quem ele serve, senão na pessoa do Deus a quem ele cultua. E eu gostaria de convidar você, de uma maneira muito específica, 2021, fosse evidente que toda a esperança que você possui, que toda a confiança quanto à conquista que Deus tem para a sua vida, fosse resultado dos seus olhos fitos no Senhor, dos seus olhos colocados em Deus, porque se alguma coisa acontecer para nós em 2021, será porque estamos com os nossos olhos em Deus, porque estamos confiando no Senhor, porque estamos esperando no Deus da nossa salvação. Concluo com uma frase de um escritor famoso que dizia o seguinte: eu não nasci vencedor, eu nasci para lutar e conquistar. Eu não nasci vencedor, eu nasci para lutar e conquistar. E talvez nenhuma frase resuma tanto a biografia de Caleb quanto esta expressão. A pergunta é: o que esta frase diz de quem somos e do que esperamos para 2021? Onde está o Ministério do Louvor? Vem para cá. Por favor, são 8h15, eu prometo terminar até as 8h30. Mas eu queria orar com você que está aqui. Aproveita aí, crente, porque quando o pastor voltar, aí é pé nos lombos de novo, viu? Ainda tem um salzinho depois ainda para acabar. Pastor, o senhor é triunfalista? Não. Não me censure por ver a vida da perspectiva de alguém que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não me censure. Porque enquanto em alguns, e aí eu não me refiro à figura do nosso líder, estão olhando para os problemas, para as adversidades, para os gigantes, para os inimigos que se agigantam, eu olho para Deus e digo: Senhor, o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu só posso esperar coisa grande. Eu só posso esperar coisa que de fato seja digna do Deus grande a quem eu sirvo e adoro. Cantamos nesta noite: quão grande é o meu Deus. E será que esse grande Deus, ou este Deus tão grande que você adorou,
não pode fazer algo extremamente grande na sua vida em 2021? Claro que pode. Pastor, por que Ele não faz na vida de todos? Porque nem todos têm o sentimento de Caleb. Nem todos são velhos jovens. Nem todos colocam Deus em suas palavras, em seus projetos, em seus planos. Nem todos olham para si como miseráveis homens que são, e que só têm acesso à graça de Deus porque um dia Deus olhou e escolheu, mas não era mérito, era acima de tudo favor divino. Quero orar por você neste momento. Se você puder, só se você puder, fique de pé, por favor. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu não sei qual é o cântico que os meninos vão cantar, mas eu gostaria que você pensasse nisso. E era curioso, todas as vezes que eu dizia que 2021 seria o ano da maior conquista, o ano da maior de todas as conquistas da minha vida, alguns até abaixavam a cabeça. Talvez com medo de acreditar nisso. Talvez pela frustração de anos anteriores. Talvez pelo sentimento de que talvez isto não tenha mais sentido, porque você já não tem o mesmo vigor, você já não tem a mesma disposição, você nem sabe se vai poder usufruir de tudo isso que Deus há de conceder. Mas não importa se nós vamos usufruir, não importa. O que importa é que Deus, acima de tudo nesta circunstância, continua sendo e se revelando um Deus fiel às suas promessas, e que Ele cumpre o que diz. Sabe, irmãos, nós estamos aqui por causa do favor divino. Nenhum de nós merece estar aqui senão aqueles que estão em Cristo Jesus, cujo sangue vertido na cruz deu a mim e a você herança sobre todas as promessas do Senhor. Mas o problema é que olhar para a miserabilidade de quem somos, olhar para os indignos que cada um de nós é, nos faz às vezes duvidar de que alguém tão ínfimo, tão pecador, tão infiel, possa merecer que 2021 seja o ano da maior conquista das nossas vidas. Nós somos capazes de ouvir a voz do inimigo dizendo que nós erramos contra Deus, que nós somos infiéis para com o Senhor, mas nós não somos capazes de ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Porque eu mereço? Não. Sabe, irmãos, não é sobre o que eu acho de mim mesmo, porque às vezes, quando eu olho na minha perspectiva humana, eu sou como aquele jovem que chegou na presença do Pai e disse: Senhor, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas para Deus não importa, porque não é uma questão de dignidade, é uma questão de graça. E é nesse momento, quando a gente percebe Deus colocando em nós um anel, Deus dando-nos veste nova. Eu não mereço, você também não, mas Deus resolveu nos tratar como filhos. Mas tem gente que não aceita isso. Tem gente que não consegue conceber a graça de Deus, porque ela vai além da compreensão humana. E se Deus quer te abraçar nessa noite, e se Deus quer te dar nas tuas mãos aquilo que Ele tem prometido para os seus filhos, receba, meu irmão, receba. Não deixe que a sua autoimagem, ou que a sua imagem negativa que você tem a respeito de si mesmo, faça você fechar as mãos daquilo que Deus quer lhe entregar. Porque Ele sabe que você não merece, mas Ele também decidiu fazer de você um herdeiro das suas promessas, das heranças que Deus tem para você. Vamos adorar ao Senhor. Depois eu quero orar por todos aqueles que estão aqui neste lugar.
Declare de todo o seu coração, de toda a sua alma. Sabe, queridos irmãos, o escritor de Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E às vezes a questão não é só do que Deus pode fazer, mas do que a gente acredita que Ele faz. E eu provo para você. O Senhor disse num determinado momento para um cego que estava clamando pelo filho de Davi. Ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se aproxima daquele homem, ele olha para ele e diz: você crê que eu posso fazer isto? Você acredita que eu posso fazer isto? Você de fato tem consciência, convicção, certeza na sua alma de que eu posso restabelecer a sua vista? E ele diz: eu creio. Então ele diz: veja. Num outro momento ele vai dizer: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Ele: pois veja. E o desafio desta noite, para mim e para você que consegue pela fé contemplar 2021 como homem da maior conquista da nossa vida, é o quanto nós acreditamos nesta verdade. É o quanto nós acreditamos no Deus em que prometeu isto para mim e para você. E se você acredita que esta palavra não é da parte de homem, mas que esta palavra é para você que está aqui nesta noite, coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você. Para que Deus nos dê a fé suficiente, a convicção suficiente, para que nada nesta vida possa trazer ou parar qualquer dúvida no nosso coração de que este ano será diferente, de que este ano é a coroação de tudo aquilo que a nossa vida cristã tem almejado, tem esperado e tem crido. Irmãos, nós estamos aqui pela fé para dizermos que a maior conquista de 2021 vai ser saquear o inferno, vai ser tirar os nossos filhos das mãos dos diabos e trazê-los à presença do Senhor, na companhia do Santo Espírito de Deus. Estamos aqui para dizer pela fé que a maior conquista de 2021 vai ser Deus nos dar a oportunidade de, ainda que na nossa miséria, ainda que na nossa infidelidade, ainda que na nossa falta de perspectiva, Deus possa ainda usar a nossa vida para abençoar aqueles a quem o Senhor quer alcançar. Estamos aqui para declarar que 2021 será o ano da maior conquista da nossa vida, porque nossos olhos não estão na expectativa terrena. Porque se esperamos em Deus só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas de que somos pela fé e de que contemplaremos de uma forma convicta, palpável, cada herança, cada promessa que o Senhor tem feito para nós, nos apossaremos desta verdade, de tal maneira que viveremos 2021 com os pés no chão, mas os olhos e a cabeça nos céus. Para aquilo que os olhos não viram, para aquilo que os ouvidos não ouviram, para aquilo que nunca penetrou no coração humano. A pergunta que eu faço a você nesta noite: você é capaz de acreditar? Você é capaz de crer neste ano que Deus lhe acrescenta
Não como mais um ano ou como um ano qualquer, mas o ano que há de fazer e de ser um divisor de águas na sua vida, na sua família. Levante a sua mão e eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, segura na mão dos teus filhos, que num ato de fé, Senhor, a Deus, estão aqui convictos de que vieram nas asas do Espírito Santo do Senhor para ouvir algo, Senhor, a Deus, da tua parte. É verdade, Deus vai continuar falando conosco deste púlpito, mas nada do que possa acontecer, nada das dificuldades que possam vir amanhã, vão tirar de nós a convicção de que Deus escolheu este ano para ser o ano da maior conquista das nossas vidas. Deus bendito, eu oro pelos meus irmãos, mas oro por mim mesmo, Senhor, a Deus, nesta noite, de tal maneira que os meus olhos estejam constantemente em Ti, que em cada palavra que saia dos meus lábios, que cada pensamento que paire na minha cabeça, que cada declaração que eu faça, o Teu nome, Senhor, a Deus, seja exaltado, e que nesta convicção o Senhor nos faça herdeiro daquilo que o Senhor mesmo nos tem prometido. E agora que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, o doador da vida, o autor e consumador da nossa fé, o amor, a fidelidade e a bondade de Deus Pai Celestial, as alegrias, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus, convosco estejam, convosco permaneçam, desde agora e para sempre. Quando a igreja do Senhor diz amém. Deus diz